Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar? Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja da Glória nessa manhã de domingo, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia da Glória, este é o 6º passo que nós damos nesse caminho de Páscoa. E a cada passo nós vamos aprofundando o sentido da ressurreição de Jesus para a nossa vida e para a vida da igreja. A ressurreição é um mistério grandioso, profundo, inesgotável. Por isso, a cada semana, a igreja nos convida a mergulhar e a acolher um pouco mais em nosso coração essa profundidade do mistério. Nos textos de hoje, Jesus está despedindo-se da igreja, porque já estamos chegando ao final do tempo da Páscoa. No próximo domingo já teremos a Ascensão e no outro domingo a solenidade de Pentecostes, encerrando o tempo da Páscoa na liturgia. Portanto, Jesus está no discurso de despedida e ele quer confirmar os seus discípulos na fé, mas também a igreja primitiva, que vive iluminada, impactada pelo mistério da ressurreição. A primeira leitura, como sempre nesse tempo da Páscoa, foi tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que nos fala do primeiro concílio que existiu, o concílio de Jerusalém, o chamado concílio apostólico. Trata-se da discussão de um problema que aconteceu na comunidade. Vários judeus haviam se convertido ao cristianismo, mas eles queriam trazer
os costumes judaicos para o cristianismo. Queriam trazer um remendo velho para um pano novo. O projeto de Jesus, o cristianismo, era algo novo, diferente do judaísmo. Mas aqueles judeus convertidos, acostumados com as tradições judaicas, queriam trazer todos esses costumes e mais, obrigar que os pagãos, que não eram judeus, que não conheciam as tradições judaicas, fossem também obrigados a acolher essas tradições. Os pagãos de Antioquia levantaram a questão: nós não somos judeus, não precisamos seguir os costumes judaicos. Jesus trouxe a novidade, mas os judaizantes não aceitaram. Criou-se, portanto, um conflito. Era necessário uma solução. Eis então que Paulo e Barnabé deixam a Antioquia e vão até Jerusalém, que era a capital onde estava Pedro, que era o chefe da igreja. E lá, juntamente com os anciãos, juntamente com os apóstolos, eles sentam-se e vão discutir e vão debater o assunto. E chegam à conclusão do equilíbrio. Primeiro, que não se deveria impor os costumes e tradições judaicas aos pagãos. Porém, que algumas normas fossem respeitadas, como por exemplo, aquelas carnes que fossem sacrificadas para os ídolos, que os cristãos não comessem. Também o sangue, e também sobre as uniões ilegítimas, que deveriam ser evitados. Ou seja, conseguiram chegar num acordo, cada um cedendo de uma maneira, e para o bem da igreja. E disseram: o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor nenhum fardo. A igreja tinha consciência de que aquela reunião, precedida pela oração em nome de Jesus, o Espírito Santo estava ali. Portanto, a decisão não era apenas humana, fruto da razão, da inteligência ou da capacidade de negociar e de convencer o outro. Era o Espírito Santo que estava guiando toda aquela discussão e manteve a unidade da igreja. Quais as lições que nós podemos aprender desse texto? Muitas, para a nossa vida hoje. A primeira delas: em sua família, em seu ambiente de trabalho, com seus amigos, é natural que, vez por outra, ocorram ideias diferentes, visões de mundo diversas, ideologias contrárias, filosofias políticas diferentes. Isso é natural. Nós não somos iguais. E mesmo dentro da mesma família, com o mesmo sangue, podemos pensar diferente. Na própria igreja, quantas vezes pensamos diferente acerca de alguns assuntos? Pois é. Infelizmente, muitas vezes o caminho escolhido para dirimir essas questões é a intolerância, a hostilidade, a inimizade, as brigas, as discórdias, o afastamento das pessoas. Nós podemos assistir isso, por exemplo, estamos às vésperas de assistir novamente nas contendas políticas, em tempo de eleições no Brasil, quando dentro da mesma família, pessoas com partidos diferentes ou candidatos diferentes não sabem conversar, não sabem dialogar. E os grupos de WhatsApp das famílias se tornam espaços de ofensas, desrespeito, intolerância.
O que a comunidade de Jerusalém nos ensina, o que Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago nos ensinam, é que a maneira cristã de resolver os problemas e os conflitos e as diferenças que nós temos, não é afundando ainda mais a divisão entre nós, é pelo diálogo, é pela conversa, é pela capacidade de ceder, de renunciar, é pela capacidade de dialogar e comunicar e chegar a um consenso, e chegar a uma conclusão que seja boa para todos. É pela capacidade de flexibilidade nas minhas opiniões, de não ficar agarrado a elas. É pela minha capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro. E saber atenuar minhas posições, para que possamos chegar a um dado comum, e não cada um empacar na própria opinião, sem nenhuma capacidade de diálogo. Então a primeira lição desse texto, para as nossas famílias, para o casamento, para o ambiente de trabalho, para a igreja, vamos aprender a dialogar na hora dos conflitos e das dificuldades. Não é pela gritaria que nós vamos resolver os problemas, não é pela violência, pela agressividade, pela ignorância, pela grosseria. Isso só aprofunda ainda mais a violência entre nós. Há problemas e eles sempre existirão. Aprendamos a conversar, aprendamos a dialogar, aprendamos a tolerar, aprendamos, sobretudo, a acolher o outro. Segunda lição, especialmente na religião, mas também na família, nós temos tradições do passado, que foram importantes num tempo, que tiveram seu lugar, mas com as mudanças do mundo, da realidade, das pessoas, muitas vezes essas tradições não respondem mais à nossa realidade hoje. Tenhamos coragem para as mudanças. Ou seja, a vida não tem que ser uma repetição de tradição. O que nós não podemos perder é o espírito da tradição, é o princípio, a ética da tradição. Por exemplo, é uma tradição nas famílias que os filhos devem obedecer os seus pais, que os filhos devem respeitar os seus pais. Só que no passado, todos nós que já temos aí 60 anos, como é que isso era vivido no passado? De uma forma em que essa obediência era feita de uma maneira fria. Quantos dizem, meu pai só olhava para mim e eu já sabia o que eu tinha que fazer? Ou seja, não havia muita conversa, diálogo, bate-papo. Essa obediência era de uma forma um tanto quanto assim seca, fria, firme. Serviu para aquele tempo foi muito bom. Agora, para hoje não serve mais. Não dá para querer educar os filhos hoje só olhando para que eles obedeçam. Hoje a obediência continua, mas a obediência não vem mais daquela forma do passado. Ela vem pela conversa, pelo diálogo, pela comunicação, pelo entendimento. Então veja, a obediência continua, agora o jeito da obediência muda. É isso que a primeira leitura nos ensina. Algumas tradições do passado não servem mais para hoje. O que nós não podemos perder é o princípio da tradição, é a ética da tradição. Na igreja também. Quantas coisas na religião para o passado serviram? Por exemplo, celebrar em latim, o padre de costas para o povo. Uma igreja muito clerical, onde o padre era o centro, não havia pastorais, não havia grupos. O leigo era muito pouco valorizado. Para um tempo serviu, não vamos falar mal do passado, serviu. Agora,
para o nosso tempo hoje, século 21, não serve mais. Sim, como a gente respeita que algumas pessoas gostem, e existem ainda missas assim, para quem escolhe, mas tornar a única forma da igreja essa, já não é mais possível. Por quê? Porque hoje a igreja valoriza você que é leigo, leiga. Hoje nós temos as pastorais. Hoje é importante falar, na nossa língua, para que você entenda, você compreenda a palavra de Deus, compreenda os ritos que nós celebramos. Hoje é importante que o padre esteja de frente para você, para criarmos uma comunidade celebrativa. Ou seja, essa tradição, ela vale enquanto o valor da Eucaristia. Agora, o jeito de celebrar pode mudar, sem perdermos a essência. Então não fiquemos agarrados às tradições, nós temos que ficar agarrados à essência. Essa não pode perder, que é o princípio, que é a ética. Agora, o jeito de viver isso, com o tempo haverá mudanças. Como aqui nos Atos dos Apóstolos. E eles souberam respeitar e acolher essas mudanças. Portanto, que a comunidade dos Atos dos Apóstolos nos ensine a caminhar, a sermos tolerantes, dialogais, para que a unidade e a comunhão sejam sempre mantidas. No Evangelho, Jesus, no seu discurso de despedida dos discípulos, na semana passada, ele nos falou sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, deveis amar-vos uns aos outros. Hoje ele continua dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O amor para Jesus, e deve ser também para cada um de nós, não é um sentimento. O amor para Jesus é uma atitude de vida. Sentimentos passam, sentimentos são volúveis, sentimentos são variáveis. Atitudes, posturas de vida não são. Então o amor não pode ser apenas um sentimento, porque à medida que ele é sentimento, ele varia, ele muda com facilidade. Eu te amo agora, mas você faz alguma coisa que eu não gosto, eu já te odeio. Ou seja, é um amor que não tem consistência. Para ser amor de verdade, ele tem que ser uma atitude de vida. Por isso é que Jesus diz, também a ele. Eu não posso dizer que eu amo a Jesus hoje, e amanhã, ou depois que sair da igreja, nutrir atitudes completamente contrárias a Jesus. Por isso ele diz, se alguém me ama, a prova que me ama é guardar a minha palavra. Quem não me ama não guarda a minha palavra. Então veja, não é um amor de teoria, não é um amor romântico de promessas, de votos, não. Se eu digo que amo a Jesus, eu tenho que guardar a palavra dele. E guardar na Bíblia significa não só depositar, mas viver, colocar em prática. Ou seja, a fé significa guardar a palavra de Jesus, viver essa palavra, praticar essa palavra. Eu não posso amar Jesus só da boca para fora. Eu não posso dizer, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Rei, eu te amo, Jesus. E lá fora, minha vida é cheia de mentiras. Eu agrido as pessoas com as minhas palavras. Eu desrespeito os outros. Eu firo o coração das pessoas. Minha vida é cheia de orgulho, de arrogância. Eu sou uma pessoa muito egoísta. Ora, não há coerência entre eu dizer que Jesus é meu Senhor e meu Deus e estas atitudes. Então eu não amo Jesus porque eu não estou guardando a palavra dele. Ou seja, amor a Jesus não é teoria, é prática de vida, é atitude de vida. Para eu dizer que eu amo a Jesus, a prova disso serão minhas atitudes. Quem ama, guarda a minha palavra. E ele diz mais,
meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Olha que bonito! Deus não faz visitas, Deus faz morada. Porque quando a gente visita, a gente não mora, a gente vai embora depois. Quando faz morada, a gente habita naquele lugar. Deus não faz visitas, Deus faz morada. Ele vem habitar em nós. Lá no Antigo Testamento, os pagãos tinham Deus como o castigador, o distante. O povo de Israel no Antigo Testamento tinha Deus lá na Arca da Aliança, que ficava na tenda. No Novo Testamento, o povo tinha Deus lá no Templo de Jerusalém. Era lá o lugar de encontrar Deus. Agora, depois que Jesus ressuscita, a morada de Deus é o coração do homem e da mulher. Ele não está mais fora de nós, Ele está dentro de nós. Ele está em nosso coração. É como Jesus disse para a samaritana: adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, em todo lugar, Deus está presente. Você que me escuta agora é morada de Deus. Deus habita em você. O Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Você é uma igreja, você é um tabernáculo. Deus habita em seu coração. Por isso que toda a vida humana tem que ser respeitada. Por isso que toda a vida humana tem que ser reconhecida na sua dignidade. Porque Deus habita. Infelizmente nós vamos encontrar pessoas que respeitam muito Jesus no sacrário. Se ajoelham, fecham os olhos, rezam para Jesus na Eucaristia. Mas lá fora, para esse Jesus que está no coração humano, maltratam, brigam, agridem, ferem. É o mesmo Jesus. Ele também faz morada em nós, em nosso coração. Por isso, o mesmo amor e respeito que eu tenho com Jesus aqui no sacrário, eu devo ter com Ele também presente em cada vida humana que é criada à imagem e semelhança de Deus, que é morada de Deus. E ao mesmo tempo isso me dá consciência da minha dignidade como pessoa. É um ótimo antídoto contra qualquer baixa estima, contra qualquer sentimento de desvalorização ou complexo de inferioridade. Deus me ama, Deus faz morada em mim, eu tenho valor. Quando você se sentir desprezado por alguém, quando você se sentir com baixa estima, quando você se sentir sem importância para os outros, lembre-se, as pessoas podem lhe abandonar. As pessoas podem querer a sua utilidade e não seu significado. Mas Deus não. Deus ama você e nunca vai abandonar, ainda que os outros te abandonem. Tenha certeza disso na sua vida. E que essa certeza gere alegria no seu coração e um sentimento de ser uma pessoa muito amada por Deus, em primeiro lugar. O texto continua com Jesus dizendo que Ele vai enviar o Espírito Santo, o defensor. E a missão do Espírito Santo é dupla. Primeiro, Ele ensinará tudo. Segundo, Ele recordará tudo o que Jesus disse. Esse Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, Ele nos ensina, é o discernimento. Quanto mais você está aberto ao Espírito Santo, mais Ele é um professor para você. Ele vai ensinando o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da vida. Quanto mais você se abre ao Espírito Santo, mais Ele vai recordando Jesus para você, para que você não se desvie do caminho de Jesus.
E ele termina dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe o vosso coração. A paz de Jesus é diferente da paz do mundo. Qual que é a paz do mundo? Essa paz que nós estamos assistindo aí da Rússia e da Ucrânia. Essa é a paz do mundo. Olha, eu vivo em paz com você, mas não mexe comigo não. Como diz aqui em Minas Gerais, porque eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Essa é a paz do mundo. Eu fico em paz com você se você não mexer comigo. Não pisa no meu pé não. Ah, porque se você mexer comigo, você vai ver quem eu sou. Essa é a paz do mundo, é a paz armada. É a paz assim, eu estou todo armado, não mexe. Se mexer, vai dar problema. É a paz da guerra, onde os conflitos não são resolvidos à mesa, no diálogo. São resolvidos pela força das armas, pelo poder da morte. A paz de Jesus é diferente. É a paz de quem aprende a perdoar, é a paz de quem aprende a dialogar, é a paz de quem tem empatia com o outro, é a paz de quem respeita a diversidade, a diferença. Essa é a paz de Jesus. É a paz de quem está desarmado. A sua paz, qual é? Tantas brigas no casamento existem porque marido e mulher não conhecem a paz de Jesus. Basta um falar alguma coisa que o barraco já está montado, é gritaria, é agressividade, é violência. Não conhecem a paz de Jesus, não sabem dialogar, não sabem perdoar, não sabem conversar. Sabem se agredir. Não se perturbe o vosso coração. Ou seja, a vida tem muitas aflições, a vida tem muitas dificuldades, mas que o nosso coração não fique perturbado pela certeza dessa presença de Jesus e do amor de Jesus. E eu termino a reflexão desse domingo falando da vida, essa vida que palpita no coração de cada um de nós e que eu tenho a alegria de celebrar hoje. Celebrar o aniversário é render a Deus um louvor pela vida que é dom dele, é um presente dele para cada um de nós. Nós não somos donos da vida, é ele quem nos dá. Então cada aniversário, para quem tem fé, é um momento profundo de viver essa fé. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me conduziu. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou. Que bom. Eu tenho certeza que o Senhor vai me sustentar daqui para frente. Sigamos, avante, vamos para frente. E é uma poesia muito bonita, e com ela eu queria terminar esse momento, que fala sobre o significado de celebrar a vida, celebrar o aniversário. Celebro com alegria a oportunidade de fazer anos. E eu conto meus anos não pelo tempo, mas pelo espaço que abro para o amor em meu coração. Conto os meus anos não pela amargura das dores vividas ao longo do passado, mas pela ressurreição que elas me trouxeram. Quantos anos você está fazendo? Não. Eu não conto meus anos pelos troféus das minhas conquistas, mas pelo amadurecimento das minhas buscas. Não pelas vezes que eu cheguei, mas pelas vezes que eu tive a coragem de partir. Eu conto meus anos, não pelos frutos que eu colhi até hoje, mas pelo terreno que eu preparei no coração das pessoas que eu amo, e pelas sementes que eu lancei naqueles que atravessaram a minha história. Não só pela quantidade de pessoas que me amam, mas pela capacidade do meu coração de amar.
Não pelas desilusões e decepções que eu tive, mas pela esperança que me sustenta até hoje. Não pela quantidade numérica de anos que eu faço, mas por aquilo que eu fiz e construí ao longo desses anos. Não pelas vezes que eu celebrei aniversário, mas pelas vezes que o meu aniversário se tornou uma celebração da minha vida com Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para